Bom dia, meus queridos amigos ouvintes da nossa querida Rádio Veneza. Estamos começando mais um programa A Voz da Cidadania. Hoje com o meu querido amigo Calbi. Quanto tempo, né, Calbi? Estávamos aí há muito tempo sentindo a sua falta. Nós que começamos com você lá na Rádio Boa Vista, do nosso querido falecido Juarez Guimarães. E estamos continuando com a nossa Voz da Cidadania agora na Rádio Veneza. Quero dizer que hoje, Calbi, nós vamos falar sobre a segunda parte do estupro de vulnerável. Na semana passada nós falamos do estupro de vulnerável e agora nós vamos falar da parte 2. E eu já estou aqui com as perguntinhas dos nossos ouvintes para a gente poder tirar. Primeira pergunta, Dr. Franklin, o consentimento da vítima é considerado válido no caso de estupro de vulnerável? Então, uma menina de 12 anos pode consentir com a prática do ato sexual? A resposta é não. No caso do estupro de vulnerável, o consentimento da vítima não é considerado válido, pois pessoas menores de 14 anos não têm discernimento para consentir com a prática do ato sexual. Uma outra pergunta que me fazem aqui é: qual é a idade de consentimento em diferentes países? Só como exemplo aqui eu vou citar, nos Estados Unidos e no Reino Unido e Canadá, a idade para o consentimento é de 16 anos. Então, uma menina de 15 anos que mantém relação sexual nos Estados Unidos, ela também é vítima de estupro de vulnerável, porque só com 16 anos ela tem capacidade de consentir. No Brasil, na Alemanha e na Itália é 14 anos. Então, se você mantém relação sexual com uma menina de 14 anos, ela pode consentir e, portanto, não é estupro de vulnerável. Pode sim acontecer o estupro normal mediante violência ou grave ameaça. Uma outra pergunta que me colocam aqui é: Dr. Franklin, o que é a teoria do Romeu e Julieta? No contexto do estupro de vulnerável. Bom, a teoria do Romeu e Julieta é a teoria que se refere a decisões absolutórias em caso onde há uma pequena diferença de idade entre a vítima e o autor e ambos estão em processo de descoberta sexual, desde que a relação seja consentida. Então imagine, meu amigo Calbi, que nós tenhamos aí uma situação de uma menina de 13 anos que mantém relação sexual com um menino de 14. E aí nós teremos aí a situação do estupro de vulnerável, porque ela tendo 13, ela não tem capacidade de consentir, e ele com 14 anos, evidentemente, responde por representação, por ato infracional compatível com o crime de estupro de vulnerável. Significa que ele não será preso, nem será autuado à luz do Código Penal, mas ele poderá ser apreendido e poderá ser representado à luz do Estatuto. Claro que existem defesas de advogados que dizem que ele, como ele tinha pouca idade e os dois estavam ainda em processo de descoberta sexual, vão tentar absolvê-lo. Mas é fato que, para todos os efeitos legais, se ela tem 13 anos e ela consentiu, não há o estupro de vulnerável, não pode ser excluído e, portanto, ele está caracterizado mesmo que ela consinta. Dr. Franklin, a quarta pergunta: o que acontece se uma pessoa com deficiência mental ou em estado de embriaguez é vítima de estupro? Se a pessoa não compreende ou não pode oferecer resistência devido à deficiência mental, por exemplo, uma menina que é portadora de síndrome de Down e que vem então a ser molestada sexualmente, essa pessoa não é capaz de entender o caráter ilícito e, portanto, está configurado o estupro de vulnerável. Ou a pessoa que, por estado de embriaguez
ou outro estado, o ato é considerado estupro de vulnerável. Então, uma menina que vai na festa e aí ela bebe muito, fica tão embriagada que o namorado se aproveita da situação para manter relação sexual com ela. Também é estupro de vulnerável. Para terminar a nossa voz da cidadania de hoje, a pergunta é: qual a importância de campanhas e ações de violência sexual para combater esses mal do estupro de vulnerável, do estupro em relação a crianças e adolescentes? Bom, essas campanhas são essenciais para que crianças reconheçam e denunciem os abusos, e aí nós temos que levar para a escola, para que a escola faça com que os seus alunos denunciem esses abusos que são praticados dentro da casa por pais, padrastos, avós, tios ou amigos da família, já que muitas não entendem que determinados toques, por exemplo, na região genital, configuram crime e podem sofrer abusos prolongados sem saber como pedir ajuda. Então, nós vamos terminando hoje, Calbi, a Voz da Cidadania, por aqui, dizendo que na semana que vem nós vamos começar a falar do crime de importunação sexual. Quero mandar um grande abraço aos meus amigos aí de São Sebastião da Boa Vista, Dona Lúcia, seu Meirelles, aí o nosso querido Celé Carneiro, né? Falecido Celé Carneiro, que sempre ouviu o nosso programa. Para a família dele eu mando um abraço, para o nosso amigo Carachué, o nosso amigo Jacaré, tá ouvindo sempre o programa aí, e para todos os nossos municípios vizinhos aí de São Sebastião da Boa Vista. Um grande abraço e até a próxima.